E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, terceiro vídeo do dia e novamente comentando aqui trechos da entrevista dada pelo presidente Lula para o jornalista Reinaldo Azevedo. No primeiro vídeo eu falei a respeito da indicação que o Lula vai fazer para a Procuradoria-Geral da República no mês de setembro, se ele vai ou não seguir a lista tríplice. No segundo vídeo, sobre a questão envolvendo escândalos no Ministério das Comunicações com o ministro Juscelino e também no Ministério do Turismo com a Daniela do Vaguinho. Coloquei um bônus lá, citei também o Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional e Integração Nacional. E agora, para tratar do trecho da entrevista em que o Lula abordou a questão da Ucrânia. Assistam aí o trecho em que isso foi comentado. Presidente, o senhor falou da presença internacional do Brasil. O senhor já esteve na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, falou com o Macron, recebeu Olaf Scholz, John Kerry estava aqui até há pouco. O senhor vai para a China, vai se encontrar com Xi Jinping dia 28. Depois tem Portugal, enfim, países africanos. Em agosto tem reunião dos BRICS da África do Sul. Reunião dos BRICS da África do Sul. O Brasil voltou, como se diz, não é? E parece que hoje o senhor tem um telefonema importante, não tem? Hoje eu vou conversar com o presidente da Ucrânia. Isso. Quando isso aqui for ao ar, o presidente já terá conversado com o presidente Zelensky. E eu vou conversar com ele o que eu já conversei com o Biden, o que já conversei com o Macron, o que eu já conversei com o Olavo Scholz. Ou seja, eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20 para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. Então é preciso criar um grupo de países que se disponha a discutir, tanto com o presidente da Ucrânia quanto com o presidente da Rússia, o estabelecimento de paz. Porque a Europa está financiando a guerra, está colocando dinheiro, todo dia anuncia dinheiro, os Estados Unidos todo dia anuncia dinheiro, ou seja, não tem ninguém falando em paz. Então, o Brasil está se colocando para discutir paz. A gente quer juntar a China, vou conversar com o Xi Jinping isso. Hoje eu vou conversar com o presidente sobre isso, ou seja, vou discutir. Se for necessário, discuto com o Putin sobre isso. E tenho discutido porque é preciso a gente entender que primeiro a gente tem que parar a guerra. Depois que a gente parar a guerra, a gente vai negociar o que vai acontecer. Quando o senhor falou de criar o grupo, a extrema-direita e alguns especialistas no próprio pensamento, que se travestem de especialistas em política internacional, resolveram ironizar. Olha o Lula aí achando que pode acabar com a guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi a reação quando o senhor falou de criar esse grupo para discutir. Primeiro é importante o seguinte, porque tem muita gente que fala muita bobagem, tentando passar a ideia de que entende e não entende de nada. Veja, é o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que possa justificar você retomar a paz. Veja, e a guerra já está há um ano. Essa guerra está influenciando muita coisa do mundo. Aqui o Brasil está sendo vítima dessa guerra por conta do fertilizante. Parte da inflação no mundo é por conta dessa guerra. Então, não dá para todo mundo ficar olhando. Sabe, alguém tem que chamar para conversar. Bom, gente, o Lula já vem há algumas semanas expondo publicamente a sua estratégia de colocar o Brasil como um mediador na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Se ao longo do ano passado as declarações dele a respeito da situação elas eram um pouco em cima do muro, né, bem em cima do muro, ao mesmo tempo ele criticava a Rússia, alegando que a Rússia estava violando a soberania da Ucrânia, e ao mesmo tempo criticava o Zelensky, dizendo que a forma como a Ucrânia estava meio que namorando a OTAN fez com que o Putin tomasse aquela atitude. Com o início do governo, o Lula passou a ter uma opinião um pouquinho mais precisa. Ele mantém as duas posições, mas o Brasil agora, no governo dele, está caindo muito mais para o lado de dizer que a Rússia está realizando uma violação de soberania. Não critica mais o Zelensky de forma muito firme, mas não está muito do lado. Bom,
A ideia do Lula, e ele já expôs, já deixou clara, é criar um grupo de paz no planeta, né? Um grupo com os países que não estão envolvidos na guerra para tentar mediar uma saída pacífica. Então você incluiria aí países latino-americanos, países da África e até outros países relevantes que não estão fornecendo arma para a Ucrânia, por exemplo, como vem fazendo a OTAN, e que ao mesmo tempo não tomaram completamente a posição da Rússia, né? Pegar ali também uma turma que até está envolvida, mas publicamente adota um discurso parecido com o do Lula. Por exemplo, né, a China, que seria aí evidentemente importantíssima num acordo como esse. O Lula levou essa proposta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na visita que fez para a Casa Branca, e ele vai fazer uma viagem no fim do mês para a China, em que também pretende abordar esse tema com o Xi Jinping. E você teve a revelação aí, né, na entrevista, de que o Lula iria se encontrar ontem, no caso quinta-feira, quando aconteceu a entrevista, com o Zelensky, né, por se encontrar, iria conversar com o Zelensky de forma remota. E esse diálogo aconteceu, a gente tem algumas informações que foram divulgadas pela imprensa a respeito dele, durou 30 minutos, foi um papo tranquilo, não teve nenhum momento um pouco mais quente ou mais agitado. O Zelensky agradeceu o Brasil por ter votado pela condenação da Rússia na resolução da Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil votou de forma parecida com o que vinha votando ao longo do governo do Jair Bolsonaro. Uma posição, né, em que ao mesmo tempo não é legal para a Rússia, mas agrada ali o Zelensky. Mas, por outro lado, o Brasil permanece sem aplicar nenhum tipo de sanção, sem fornecer armamento, se meter de verdade na guerra, então não entra ali na lista de inimigos do Putin e consegue manter ali toda a relação econômica bastante sólida, né? A exportação de fertilizantes, inclusive, que é parte importante da nossa economia e que depende dos russos. Então, assim, a reunião começa com esse agradecimento. A Ucrânia não pede em nenhum momento para o Brasil colaborar com armas, ao contrário do pedido que já fez para outras nações. Sabe que isso não aconteceria, sabe da tradição do Itamaraty, né, do Ministério de Relações Exteriores aqui do Brasil, de buscar soluções pacíficas e um determinado distanciamento nesses casos de conflito, em busca de preservar os interesses nacionais, né, e não de se colocar ali como um país herói do planeta inteiro. E fornecer armas significaria ali o Brasil se jogando e comprando, né, ganhando um novo inimigo. E do outro lado, você teve também Lula reforçando a posição que ele apresentou nessa própria conversa com o Reinaldo Azevedo, e que ele já vinha colocando, né, e demonstrou, por exemplo, com o voto lá na Assembleia Geral da ONU. Gente, só uma coisa, né, quando eu digo que o Lula ele teve uma guinada de posição do ano passado para cá, notem, na essência é isso, continua igual. Ele continua criticando, né, a Rússia aí, né, atacando a soberania ucraniana, e do outro lado a Ucrânia namorando a OTAN. Mas ele pende um pouco mais pro lado da Ucrânia, e acho que não passa dessa linha, acho muito improvável. E ao mesmo tempo aprofunda um pouco mais a argumentação, traz mais o discurso da paz global e tudo, certo? Tava uma conversa muito, né, atacava o Zelensky, fazia ali uma ressalva pro Putin, agora não, estamos todos em nome da paz e tudo mais. Esse virou o tom do discurso agora que ele assume a presidência, o que eu acho que é um tom bastante adequado pro caso do Brasil. Agora o seguinte, né, o Zelensky convida nesse encontro, nessa conversa, o Lula para visitar a Ucrânia. E o Lula, no melhor estilo, né, carioca, a gente marca depois. Ele não quer se comprometer nesse nível. Ele já chegou no linha limite, eu acho, de se aproximar do Zelensky. Eu acho que ele não passa muito disso. Veremos. E aí vale fazer alguns comentários sobre essa estratégia do ponto de vista do que ela representa pro Brasil e não pro desfecho dessa guerra, tá? Notem, eu acredito que seja muito difícil que essa estratégia de um acordo de paz ela vá adiante. Por dois motivos. O primeiro deles é que essa proposta de acordo, ela justamente vem do governo brasileiro, que tem essa tradição de distanciamento. Não tem essa cultura, né, de interferir e tomar posições rígidas nesses conflitos. Assim como boa parte dos países subdesenvolvidos não tem. A não ser quando o conflito diz respeito diretamente a ele. Tá?
Essa cultura não existe, isso dificulta muito para que você efetue um acordo. Do outro lado, mesmo se o Itamaraty tivesse essa prática toda e um repertório nisso, você tem o contexto geral pesando completamente contra. Pesando completamente contra. Você tem territórios ucranianos que estão ocupados agora pela Rússia. A Rússia vai ceder esses territórios? Como que entra a questão da Crimeia? Né? A Ucrânia até hoje reivindica, né, a Crimeia, e ao mesmo tempo quem está com a Crimeia são os russos. O acordo ia deixar a Crimeia de fora? Isso seria possível? Você tem a OTAN insistindo numa estratégia há muitos e muitos meses, mais de um ano. Sair dessa estratégia agora é o mais conveniente para os países, né, da OTAN? Não teria um custo político maior do que prosseguir? Certo? E aí o que eu penso é que o objetivo do Lula, eu posso estar bem enganado, é bem possível, mas eu penso que o objetivo do Lula não é realmente que esse grupo de paz vá ter sucesso e acabar com o conflito. Não. Esse grupo de paz, ele traria duas coisas extremamente positivas para o Brasil. A primeira dessas coisas é que elencaria o Brasil, não só para a opinião pública interna, mas para o planeta, como um país que quer se colocar ali como um ator na política internacional. Né? Num contraponto claro ao que foi o Itamaraty ao longo do governo do Jair Bolsonaro. É dar ao Brasil uma importância que ele já teve há uma década atrás. O segundo ponto é que esse acordo corrobora para que você tenha uma aproximação do Brasil com esses outros países que não participam da guerra, mas que são países de interesse para nós. Tá? Países não envolvidos no conflito, mas que isso acaba criando uma linha de diálogo, que pode ser útil para uma série de outras coisas, que é útil para a reconstrução da diplomacia brasileira depois do apagão dos últimos 4 anos. Então, você tem esses dois ganhos. Esses dois ganhos, eles são notórios. Do outro lado, acredito eu que nenhum acordo sendo fechado, porque, repito, acho que nem o Lula acredita que tem a possibilidade de algum acordo, não haveria nenhum prejuízo. Não haveria nenhum prejuízo. Então, assim, se der certo, seria uma coisa milagrosa. Pode acontecer sempre, né? E aí eu venho aqui e conto o que aconteceu super alegre porque deu certo. Mas agora, se der certo, ótimo, perfeito, Lula vira ali. Der errado, o objetivo não era que desse certo. O objetivo era justamente as coisas que vêm acompanhadas só da tentativa. O objetivo está na tentativa do acordo. O objetivo está na tentativa do acordo. Certo? Acho que o que vai dar bastante o teor vai ser aí a conversa que o Lula vai ter com o Xi Jinping no final do mês. E eu acho que um dos principais pontos, né, que inclusive ficam como pano de fundo para tudo que eu abordei com vocês até aqui já nesse vídeo, é o paralelo que a gente pode fazer, mas é um paralelo interessantíssimo que a gente pode fazer, a postura do Brasil lá em meados de 2010, quando junto com a Turquia buscou mediar um acordo nuclear com o Irã, né? Um acordo ali do Ocidente com o Irã. Tem pouquíssima gente fazendo esse paralelo. Minha especialidade não é política internacional, é evidente, né? Mas me chamou a atenção que eu não encontrei matérias na imprensa praticamente fazendo esse paralelo. Porque por mais que sejam conflitos completamente diferentes, e eu acho que no caso do Irã a coisa era até um pouco mais simples, a iniciativa do governo brasileiro ela é muito parecida. A iniciativa ela é muito parecida. Você tem o Brasil tentando se colocar como um importante ator internacional, tentando mediar uma briga entre gigantes. Isso é muito bem retratado na reportagem No Parquinho das Potências, publicado no mês de junho de 2020, na revista Piauí, né? Subtítulo da reportagem: Os bastidores inéditos da ação externa mais arrojada do Brasil em décadas e os efeitos do seu fracasso. E aí que tá o ponto. A iniciativa ela é muito parecida. Muito parecida. Era um conflito protagonista naquele momento. O conflito protagonista agora ele é da questão Rússia e Ucrânia. E deu errado naquele momento. Quais que são os pontos principais? Eu acho que o Lula entendeu o que deu errado. Foi um acordo praticamente fechado de forma unilateral com o Irã, e o governo brasileiro acreditava que o governo estadunidense iria topar. Até porque depois fecharam um acordo nuclear muito parecido, né? Talvez se tivessem topado antes, tivesse sido melhor. E depois caiu tudo com o governo do Trump.
Tudo bem? De qualquer forma, fica uma lição muito clara, né? Fica uma lição muito clara, a coisa devia ser bem costurada junto aos dois lados. E o Brasil demonstrou naquele momento também uma coisa que é bem abordada na reportagem, numa entrevista, né? De que quando você procura se colocar como um grande ator internacional, não basta ter a mesma capacidade de diálogo dos grandes atores internacionais. Não. E óbvio, evidente, né? Com a questão de que você segue não sendo uma potência global e não tem poder de barganha e tudo mais. Você entra lá como cão manso. Agora, o ponto é, você precisa ter uma estrutura de inteligência parecida. Você precisa ter toda uma estrutura diplomática que permite acesso a informações. Porque enquanto você negocia de um lado, enquanto você conversa com um e com o outro lado, tem um monte de conversa rolando pelas suas costas. Conversas essas que as grandes potências globais conseguem, em grande medida, escutar através do sistema de inteligência, através de toda a estrutura diplomática. Isso pesou, talvez, para que o acordo do Brasil tivesse dado errado também naquele momento. É uma discussão que pode ser muito mais profunda e eu espero que ela chegue na imprensa ao longo das próximas semanas e meses com essa abordagem. Então, o acordo com o Irã, ele inclusive deixou um negócio, né, que, ao contrário do que da minha tese, que eu acredito para agora, de que ele acabou gerando um desgaste nas relações diplomáticas do Brasil com os países estrangeiros. Ele acabou gerando um desgaste na relação do Brasil com os Estados Unidos, relação do Brasil com Israel e outras nações. Gerou um desgaste. Ele teve consequências negativas. Se naquele momento o objetivo do Lula não fosse fechar o acordo, mas fosse com ele, se colocar como ator internacional, e ao mesmo tempo, né, aumentar os canais de diálogo com as grandes potências globais, se o objetivo do Lula naquele momento era este, mesmo que eu acho que é agora, foi ruim até nesse sentido. Mas eu acho que esse erro não se repete. Não se repete pelo aprendizado daquela ocasião, né? E eu espero que aquela ocasião ela possa trazer repertório para o Lula fazer o trato nesse momento. E não se reflete também porque as potências globais, né, naquela ocasião, elas acabaram não arrumando uma solução muito melhor do que a solução que o Brasil estava se colocando. Então, eu acho que ficou uma lição para os dois lados em uma certa medida. Ficou uma lição para os dois lados, considerando que Lula aprendeu a lição. Agora, não tem nada a perder. E o cara vai pregar paz, vai pregar pacificidade, num discurso parecidíssimo com o que ele usou naquela ocasião. Olha, pro mundo não faz mal. Acho que não fará mal ao Brasil, pelo que a gente sabe do que aconteceu lá com o Irã. Veremos, gente. Pretendo abordar esse tema com mais força aqui com vocês, tá? Se alguma coisa não ficou clara, ficou confusa, comenta aqui embaixo, né? O 5º vídeo que eu gravo de forma seguida aqui sobre temas diversos. Gravei os 3 do Reinaldo e já gravei 2 que eu vou publicar posteriormente. Então, às vezes, a cabeça fica um pouco mais enferrujada, principalmente na coisa da oratória. Comenta aqui embaixo que eu posso voltar a tratar o tema. Até mais!